Olá, que bom que você está aqui conosco no nosso canal, Márcio André 12 Oficial. Esse canal que tem uma proposta, crescer com o apóstolo Márcio André. Gente, eu não posso te mostrar, mas atrás desta câmera tem uma pilha de livros muito grande, de livros que nós vamos fazer análise deles. Tem muita coisa que chegou. Eu vou te falar que tem pelo menos ali uns 200 livros que eu vou separar, catalogar e analisar, tá? Hoje nós vamos terminar de estudar esse livro aqui, Liderança de Sucesso através dos 12. Um livro, como eu já te falei, que não existe mais. Se você encontrá-lo em algum sebo da vida, adquira. É maravilhoso. Ah, ele existe em PDF. Sim, se você gosta de ler em tela, tudo bem. Eu, como sou aficionado em cheiro de papel velho, e outra, eu rabisco os meus livros, eu faço anotações de rodapé, eu gosto de papel. Semana que vem nós vamos estar juntos para conversar sobre esse livreto aqui. Gente, um livreto pequeno, tem 125 páginas. Um livro para você ler em, vou botar assim, uma horinha e estudar em vários dias. Uma horinha para ler, vários dias para estudar. O nome desse livro é Festas do Senhor, pastor Sóstenes Mendes Xavier, e ele fala de todas as festas bíblicas, que na verdade são 7, mas nós vamos apresentar a você 3 delas, as festas do Senhor: Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos. E por que celebrar estas festas? Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, um livro muito bom, um livro muito útil para pastores, para líderes de departamento, para pessoas que trabalham com dança, com festas bíblicas, com pessoas que trabalham com ornamentação, para entender, tá? Que não é uma festinha, não é a festa do milho, não é a festa do amigo, não é a festa do visitante, entendeu? Não é Natal, que a gente celebra, Dia dos Pais, Dia das Mães, não. São festas do Senhor. Então, eu te aconselho a estar conosco. Pastor Sóstenes Mendes é um levita adorador e um amante de Sião. Tá bom? Vamos lá. Terminando um livro apaixonante, Liderança de Sucesso através dos 12, do pastor César Castellanos Domingues. Nós estamos na terceira parte do livro, relembrando você. O livro é dividido em 3 partes, cada parte com 12 capítulos. E hoje nós vamos do capítulo 7 ao 12 da última parte. Uma escada para o sucesso. Uma escada para o sucesso. A visão celular no modelo dos 12 é dividida em metas. Ele chama de escada do êxito, que traduzido para o português foi escada do sucesso. É uma escada com 4 degraus. Tá? Lembre que um dia Jacó teve uma visão em que ele viu uma escada que ligava o céu e a terra. Pela lógica, a gente entende uma escada com milhares de degraus. Você já foi no Rio de Janeiro, na escadaria da Penha? Pois é, né? Quando eu fui lá uma vez, eu era criança, eu imaginei a escada que Jacó viu como aquela escada. Porém, pastor César apresenta uma escada com apenas 4 degraus. Para você alcançar o êxito, para você alcançar o sucesso, para você alcançar as suas conquistas. E quais seriam esses 4 degraus? Ganhar, consolidar, discipular, enviar. Repetindo, ganhar, consolidar, discipular, enviar. Como que faz isso? Ganhar, o desafio de todos. O problema de muitas igrejas que não crescem, de muitas lideranças que não dão certo, é porque usam uma coisa e não usam outra. Por exemplo, tem igreja que quer consolidar e discipular quem nunca ganhou. Sabe aquela mulher que quer que o marido discipule, que o marido ensine, que o pastor ensine o marido a abandonar o pecado, sendo que ela nunca ganhou ele para Jesus. Abandonar pecado é no discipulado. Então, primeiro eu tenho que ganhar a pessoa. E aí tem um outro erro, de igrejas que só ganham, não consolida, não discipula.
Aí a igreja fica, não sei se você já ouviu essa terminologia, igreja rodoviária, que aquela igreja está sempre cheia, mas está sempre vazia. Sempre cheia, sempre vazia. Gente entrando, gente saindo. E ela nunca cresce. Então tem igreja que não cresce porque quer discipular o que não ganhou. E tem igreja que não cresce porque só quer ganhar e não quer discipular. São 4 coisas que precisam trabalhar em conjunto, uníssono, para funcionar. Então vamos falar um pouquinho de cada um desses degraus. Ganhar. Ganhar é o principal desafio. E o que é ganhar? Em tese é evangelismo, tá? Só que ganhar é a cara do sim. Ganhar e consolidar é a cara do sim. Você pesca como? Qual é o principal artifício para uma pescaria? E eu já te respondo, a isca. Então, no ganhar, ele ensina 3 coisas. Primeiro, tudo que você quer ganhar no mundo físico, você tem que ganhar no mundo espiritual. Então, primeira coisa para ganhar almas, ore. Você escolhe, você elege 3 pessoas, você ora 30 dias e jejua 30 dias por essas pessoas. Ora 30 dias para decretar no céu. Jejua 30 dias fazendo guerra espiritual para que nenhuma marra impeça essa pessoa. Você ganha no mundo espiritual, tá? Segundo, você usa iscas. Iscas. Como assim iscas? O maior e mais efetivo evangelismo é o pessoal. É aquele que você chega para a pessoa. Tá? Como assim? Não há nada mais forte que o testemunho pessoal. Nada mais forte. É o olha para mim. As pessoas julgam muito pelo que ouviram falar, pelo que ouviram dizer, mas contra fatos não há argumentos. O problema de muitos cristãos é que ele bota uma Bíblia debaixo do braço e começa a dizer, eu sou, eu tenho, eu faço, eu. É tanto eu que esquece que um dia ele foi. E a coisa mais importante que tem na Bíblia, olha que coisa linda, a Bíblia mostra um Abraão que era idólatra. A Bíblia mostra um Davi que adulterou. A Bíblia mostra um Moisés que matou. A Bíblia mostra um Paulo que perseguiu. A Bíblia não esconde o erro de ninguém. E por que nós queremos esconder os nossos? Então, o melhor evangelismo pessoal. Eu era assim e hoje Jesus me mudou. Ponto. Segunda isca, ele fala de uma coisa ótima chamada redes ministeriais. O que são redes ministeriais? Redes ministeriais são trabalhos direcionados, específicos, voltados para cada segmento. Por exemplo, jovens, fazer trabalhos de jovens, crianças, trabalhos de crianças, e assim sucessivamente. Você sabe por que hoje em dia muitas vezes não dá certo? Você pega um culto de jovens e bota do lado do culto de domingo na igreja e é a mesma coisa. Tem oração, tem louvor, tem palavra. O que mudou? Nada. Então é melhor ir no culto de domingo. Culto de jovens, rede de jovens não é para ter culto. Essa é uma questão que tem que ser falada. Não pode ser culto. Ah, mas eu gosto. Você sabe qual é o problema? Uma vez eu discuti com a minha mãe, porque durante 3 meses a gente chegou em casa e só tinha frango com batata ensopada. Frango com batata ensopada. Frango com batata ensopada. Frango com batata ensopada. Aí um dia eu briguei. Ela falou, mas eu gosto. Eu falei, a senhora gosta, mas não tá dando mais, eu já enjoei. O líder ele tem que saber que não é o que ele gosta. Não é o que ele gosta. Ele tem que buscar ouvir. Faça eventos com jovens. E aí você vai atrair jovens. Eventos de empresários, palestras motivacionais, palestras de crescimento, eventos de mulheres, chá, roda de bate-papo e assim vai. Eventos de homens, um churrasco, um futebol, situações que vão atrair pessoas. Ontem estava ouvindo de uma igreja que atrai amantes de carros com exposição de carros antigos na igreja. As pessoas entram, ficam 1 hora conversando sobre os carros, depois tem um culto. E adivinha qual é o tema da mensagem do pastor? Carro antigo. Outro culto, ele prega sobre motor que está engripando, e assim vai. Tá? Você tem que buscar falar a linguagem do povo. Cultos dinâmicos, cultos alegres, os cultos de domingo passaram a ser chamados cultos de celebração. Nunca use um culto
para a doutrinação, e sim para a evangelização. Ou, pelo menos, eleja um culto no mês, como culto de evangelização. E aí vai haver um ganhar de almas. Terceiro passo para ganhar almas, você tem que ensinar as pessoas que tem que haver convite às pessoas. As células. O que são células? Pequenos grupos que se reúnem nas casas com a função de ganhar. Tem gente que nunca vai ir numa igreja, mas vai na casa de alguém. E o que é uma célula? Um grupo pequeno, de no mínimo 3, no máximo 12, mas com um propósito. Toda semana tem que ter um visitante. Nos cultos de domingo, tem que ter visitante. Nas redes, tem que ter visitante. Então a igreja tem que entender que ela tem que trazer pessoas. Não adianta eu querer pregar o evangelho se eu não trago ímpios. Esse é o primeiro propósito de ganhar. Faz-se um culto alegre, dinâmico. E aí você chega nesse propósito, tá? Ele mostra que a colheita está madura, que esse é o tempo principal para ganhar. No capítulo 8, ele fala de consolidação. E o que é consolidação? Consolidação nada mais é do que firmar o que ganhou. E o que é firmar o que ganhou? Gente, você sabe qual é o problema das igrejas hoje? Uma pessoa vai para a igreja, ele lá elege um grupo de amigos. Isso é normal. Isso faz parte da sociedade. Se você fechar os olhos e contar nos dedos, tua igreja pode ter 1 milhão de pessoas, mas você fala em média com 10 pessoas. Apenas 10. E esse é o problema. Por quê? Porque tem as panelas. Gente, todo mundo tem panela. Jesus tinha uma panelinha. Pedro, Tiago e João. Você sabe quem reclama de panela? Quem está fora da panela. O problema é que para ganhar alma eu tenho que romper panela. Eu tenho que falar com todos. Se eu vi um novo convertido na igreja, eu tenho que dar atenção a ele. Eu tenho que conversar com ele. Eu tenho que puxar pessoas para a panela. Transformar essa panelinha num panelão. Esse panelão num caldeirão. Esse caldeirão numa piscina. Trazendo pessoas. Esse é o caminho. Consolidação nada mais é do que fazer amizade. Do que perguntar o nome da pessoa, o endereço, rir para ela, chamar essa pessoa para sair comigo. E eu não estou falando aí que homens façam isso com mulheres. Ou vice-versa, mulheres com homens. Não. É homem com homem, mulher com mulher. As células são homogêneas para que as pessoas não misturem ou confundam o propósito. Você está entendendo? Então, uma mocinha, viu uma mocinha chegar na igreja? Chega, conversa, pergunta o nome, endereço, faz amizade. Pega lá o coisa da rede social, hoje em dia tudo é rede social, passa a seguir no Instagram, né? Manda um direct, olha que legal, a gente está aprendendo a falar essas coisas. E assim você vai consolidando a pessoa. É triste uma pessoa vai na igreja, aceita Jesus, sai da igreja, ninguém falou com ela. Ela não foi consolidada, ninguém pegou o número do telefone, ninguém mandou um WhatsApp, ninguém mandou uma mensagem de texto. É terrível isso. Ela não volta na igreja. Por quê? Lá fora ela tem os amigos da boca de fumo, os amigos do bar, as amigas das baladas que vão puxar ela de volta. Então, cabe à igreja aprender a consolidar, fazer a amizade, criar relacionamento, demonstrar interesse pessoal. Isto é consolidação. É uma fase fácil, mas ao mesmo tempo difícil. Porque as pessoas hoje são tão egoístas, egocêntricas, cada um fica fechado no seu mundinho e não quer, de maneira nenhuma, compartilhar e receber mais pessoas nesse mundinho. Tá? Terceiro passo, já chegando, né, no capítulo de número 9. Tá? Vamos lá, no capítulo 8 ainda, ele fala que consolidação é companheirismo, só para a gente poder fechar legalzinho aqui. E aí a gente chega no capítulo 10.
no discipulado. E o que é discipulado? Discipulado é formar o caráter de uma pessoa. Ele começa o capítulo dizendo assim, olha, seja dono de uma palavra poderosa, espiritual, que seja envolvente e impetuosa, porque o mundo necessita de homens aguerridos na palavra, fortes no espírito, que sejam dignos de imitação. O apóstolo São Paulo diz assim, seja, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que é discipulado? Discipulado é formação de caráter. Eu costumo dizer que a consolidação é a cara do sim. Como assim? A pessoa está na igreja, ela chegou, mas eu bebo, tem problema não. Mas eu ainda fumo, tem problema não. Mas eu ainda cheiro, tem problema não. Mas eu ainda minto, tem problema não. A gente tem que entender que uma criança, quando nasce, ela faz cocô nas fraldas. Ela baba. E a gente está sempre cuidando dela. O novo convertido, ele é uma criança, ele vai errar. E a gente tem que cuidar dele. Só que conforme ele vai crescendo, aquela criança vai crescendo, a gente vai ensinando ela que ela tem que usar o piniquinho, depois o banheiro. A gente ensina ela a se limpar. A princípio a gente limpa ela, depois a gente ensina ela a se limpar. A gente ensina ela a comer sem sujar em volta do lugar onde ela comeu. A gente ensina ela a brincar e depois guardar os brinquedos dela na caixinha, depois colocar as coisas dela na sua gaveta, não é assim? Assim também é o discipulado. Primeira fase, a consolidação é o bebê. Do discipulado é a gente ensinando o passo a passo, é a cara do não. Não deixa o brinquedo jogado. Não come de boca aberta. Não deixa, tem que dar descarga no vaso sanitário, não pode deixar sujo. Não faça xixi, menino, com a tampa do vaso abaixada, levanta a tampa do vaso. E assim vai. É a cara do não. É mostrar a face. Por quê? Cada casa tem a sua regra. E o discipulador tem que ter a sua regra. E aí ele vai moldar. A palavra em hebraico é lamad, firmar, fazer a força. Tá? Moldar o caráter de uma pessoa. Tratamento de caráter. E é por isso que Paulo fala, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Então eu vou traduzir. Eu, Paulo, tenho o rosto de Cristo e você vai ter o rosto de Cristo no meu rosto. A palavra Paulo é pequeno. E Saulo foi chamado de Paulo em Antioquia. E logo depois diz que em Antioquia ele foi chamado de cristão. Então vamos traduzir isso. Saulo passou a ser um pequeno Cristo. Tá? Pequeno Cristo. As pessoas olhavam para ele e viam Cristo. O que é discipulado? É formar Cristo nas pessoas. Tá? É formar, é moldar, que aquela pessoa seja um pequeno Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Discipulado. Você lembra tudo que a pessoa falou na consolidação? Eu ainda fumo. Vamos largar esse cigarro. Eu ainda bebo. Vamos largar a bebida. Eu ainda erro. Vamos parar de errar. Vamos mudar as pessoas. Para haver discipulado tem que haver perseverança. Vamos lá. Quanto tempo leva para ganhar uma vida? 3 meses. Quanto tempo leva uma consolidação? 2 meses. Quanto tempo leva um discipulado? A vida toda. No discipulado, ele ensina a colocar na escola de líderes. Na consolidação, a gente envia para o encontro com Deus. E o que é o encontro com Deus? Eu já vou falar. É um retiro de avivamento. Tá? Em que a pessoa passa 3 dias, lá ela é levada ao arrependimento, lá ela é levada à libertação, lá é levada à cura interior, à vigilância, a aprender uma vida de oração, de leitura da palavra, de fidelidade, de restauração de sonhos, de querer ganhar almas e de ser batizado no Espírito Santo. Você está entendendo? Aí ele entra para uma escola de líderes, que dura 9 meses, onde ele vai aprender sobre Bíblia, princípios bíblicos, discipulado, relacionamento familiar, aconselhamento, liderança. Todos serão líderes? Não, nem todos serão líderes, mas todos têm que passar por esse processo. Todos têm que ser discípulos e todos têm que mostrar Cristo na sua vida, nas suas palavras.
O apóstolo São Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: seja modelo dos fiéis, na palavra, no trato, na fé, na esperança, no amor, tá? No relacionamento. Então, isso é discipulado. Discipulado exige perseverança. A pessoa vai errar várias vezes, mas a gente nunca vai desistir dela. Discipulado exige guerra espiritual. Eu vou guerrear por aquela vida. Eu vou enfrentar Satanás por aquela vida. Quem é pai e mãe sabe disso. A gente faz guerra espiritual pelos nossos filhos. Então, ser um discipulador é fazer guerra espiritual pelas pessoas. Saiba disso. E aí vem o enviar. Já chegamos no capítulo de número 11. O que é o envio? Fazer a pessoa se tornar um líder. Fazer com que aquela pessoa também ganhe almas. Fazer com que aquela pessoa também consolide. Fazer com que ela queira abrir uma célula e liderar. No capítulo 11 também trata do encontro, que eu já acabei de explicar. O encontro é um fim de semana, começa na sexta-feira à noite e termina no domingo à noite, com 13 palestras de impacto. Ele é altamente dinâmico. Não há tempo para nada. É oração, palavra, louvor. Oração, palavra, louvor. Não há tempo para mais nada.